Mas é isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a gente vai ler os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E vamos começar com o bem-aventurados. O que significa ser bem-aventurados? Felizes. É uma palavra bem conhecida, né? A gente conhece bem já a palavra. Felizes. O que não é ser bem-aventurado? De repente, alguma criança menor pode achar que é, sei lá, viver. Eu perguntei para minha filha: filha, o que você acha que é ser bem-aventurado? Ela falou: é alguém que vive um tipo de aventura? Não, não é. Tem nada a ver com isso. Ser bem-aventurado é isso mesmo. De uma tradução mais simples, felizes. Mas eu quero estimular você a pensar mais além. Não é apenas alguém que é feliz, porque às vezes a definição de felicidade, se eu for perguntar para cada um aqui o que é felicidade, talvez cada um fale uma coisa diferente. Mas eu quero que você pense em algo que é completo, pleno, tá? O bem-aventurado é alguém que é satisfeito, é alguém a quem não falta nada. Isso é ser bem-aventurado. A palavra grega para isso é uma palavra que se chama makarios, significa feliz, mais do que feliz. E a gente precisa pensar sobre que tipo de felicidade é essa. Porque a felicidade que nós baseamos nossa vida, a felicidade que a gente vê o mundo pintando, é uma felicidade totalmente diferente dessa que Jesus vem apresentar. A gente falou no estudo contextual na semana passada, como que o povo estava esperando determinado tipo de palavra, por exemplo, Jesus convocando as pessoas a pegarem nas armas e a se revoltarem contra o Império Romano. Mas na verdade ele vem trazer um discurso de submissão, de paz, de sujeição a César. Eles esperavam, talvez, um rei que dominasse. Mas, na verdade, foi um servo humilde, um carpinteiro que veio de uma cidade totalmente desconhecida, que o povo até perguntava: nossa, pode sair alguma coisa boa de Nazaré, não é verdade? Então, o discurso de Jesus, ele é um discurso totalmente contra a cultura. Não pense que ao ler sobre as bem-aventuranças é algo que vai soar tão óbvio para a gente, que vai soar tão comum, que vai soar tão normal para a gente. Pelo contrário, é desafiador. É muito desafiador. E se você pensar felizes, por exemplo, a próxima bem-aventurança, felizes são os que choram, você pensa: como assim? Como é feliz aquele que chora? Como que pode ser feliz alguém que chora? Como que é feliz um manso? A gente está acostumado a enxergar alguém bem-sucedido, alguém que é valente, alguém que é corajoso, alguém que vai e enfrenta tudo. Mas Jesus está falando que feliz é aquele que é manso. Então é algo que é totalmente contracultural, algo que vai totalmente aos padrões que nós pensamos. E o que é? Ele vai continuar: bem-aventurados, ou seja, felizes, satisfeitos, plenos, são os humildes de espírito. E o que é ser humilde de espírito? O que é ser pobre de espírito? Eu vou começar mais uma vez falando sobre o que não é ser pobre de espírito. Primeiro, ele não está falando sobre pobreza material. Senão seria até errado ajudar um pobre, né? Pensa, se ele estivesse falando de pobreza material, por que você ia ajudar alguém pobre? Se é uma virtude ser pobre. Não é sobre isso que ele está falando. Até porque a questão das riquezas, ela está muito mais ligada ao nosso coração do que o ter riquezas ou não ter riquezas. Deixa eu explicar para você. Pode ter uma pessoa muito rica e inteiramente pobre de espírito. Assim como pode ter alguém muito pobre, miserável materialmente, e ela pode ser extremamente soberba, espiritualmente falando. Então a questão não é dinheiro. Jesus não está falando sobre um tipo de pobreza financeira, um tipo de pobreza material. Porque além de não ser uma pobreza material, ele não está falando de, olha só,
uma pessoa espiritualmente pobre, uma pessoa pobre em amor, uma pessoa pobre em generosidade, pobre em fé, pobre em esperança, ou aquele tipo de pessoa que vive se menosprezando, e a gente já vai achar que esse tipo de pessoa é humilde. Não, pelo contrário, é uma ideia até antibíblica alguém se menosprezar. Então não é isso, não é alguém que vive se menosprezando, fazendo pouco caso de si mesmo, como se Deus tivesse errado sobre a sua própria vida. A pobreza a que Jesus se refere é uma pobreza de espírito, um tipo de humildade mesmo, de alguém que entende que é incapaz. No grego a gente tem 2 palavras para descrever alguém pobre. Eu tinha minha anotação, se ela tivesse aberta eu ia conseguir lembrar as 2 de cabeça. Se eu não me engano, uma delas, eu não vou falar aqui o nome da palavra, mas uma delas diz alguém que é pobre, mas ela tem o básico. Uma pessoa que é pobre, mas ela não tem luxos. Consegue entender? Uma pessoa que é... E tem uma outra palavra, que é a palavra que ele usa para descrever aqui o tipo de humildade, esse tipo de humildade, que é alguém que é miserável, mendigo, alguém que não tem nada, alguém que não tem capacidade para comprar nada, que não possui posses, que não possui nenhum tipo de bens, alguém que é desprovido de tudo. É uma pobreza e é uma humildade que vai me levar a entender que diante de Deus eu não sou ninguém, eu não sou nada, pior, eu não tenho moeda de troca para dar para Ele. Ou seja, plenitude há em quem é pobre de espírito. Existe satisfação de espírito, satisfação em quem é pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é alguém que entende que ele não é nada e que ele não tem nada para oferecer. E mais uma vez, pense como isso vai na contramão daquilo que o mundo diz hoje. Olha, é só você abrir o Instagram, abrir a internet e ver como está cheio de incentivo pessoal, incentivo para você mesmo. Seja você mesmo. Viva o hoje, o aqui, o agora. Confie em si próprio. Confie nas suas capacidades. Seja o dono das suas conquistas. Exalte. Mostre quem você é. Mostre o que você tem. Mostre para todo mundo o quanto você é grande e o quanto você é capaz. Um homem que é verdadeiramente pobre de espírito, a fim de ser bendito, é o que se vê como vil e perverso. Não importa qual excelência externa ele tenha, ainda assim, ele sabe que é vil e perverso. Não é sobre aquelas pessoas que dizem que ela não tem valor nenhum. Pode ser alguém extremamente brilhante, absolutamente capaz, física e intelectualmente, mas ele sabe da sua situação espiritual. Ele sabe que a sua situação espiritual é miserável, é desesperadora. Se você for assim, Jesus vai dizer, você vai ter um tipo de felicidade incomparável. Porque não importa o que você passe, não importa o que você enfrente aqui e agora, não importa quem você seja e não importa como você esteja, você sabe que na verdade você pertence a outro reino e você sabe que você desfruta de uma liberdade verdadeira, de uma paz verdadeira, que só Cristo pode dar para você. Então Jesus olha para aquela multidão, ele olha para os seus discípulos e a sua primeira frase é essa: bem-aventurados aqueles que não têm moeda de troca para barganhar com Deus. Eu sei que vocês não podem se valer dos seus jejuns, lembra do discurso dos fariseus? Eu sei que vocês não podem se valer da quantidade de vezes que você ora no seu dia, da quantidade de vezes que você lê a Bíblia, para você barganhar isso com Deus. Eu sei, você é bem-aventurado. Eu sei que vocês são incapazes de ficar em pé em uma sinagoga, bater no peito e dizer obrigado Deus, porque eu não sou como esse aí. Mas porque eu faço jejuns, que eu jejuo 2 vezes por semana. Mas veja que maravilha, de vocês é o reino dos céus. É exatamente desses. Vocês que se veem incapazes de alcançar qualquer tipo de posição espiritual,
O reino dos céus é de vocês. A primeira grande aplicação para a gente é essa. O reino dos céus não está à venda. Não se pode barganhar com Deus para alcançar o reino dos céus. Você não pode adquirir o reino por meio das suas próprias habilidades, por meio da sua própria capacidade, por meio dos seus talentos naturais. Não é possível. Não se pode garantir estadia, permanência no reino dos céus, a partir daquilo que você faz com o seu próprio braço, a partir daquilo que você faz com o teu próprio esforço. E deixa eu falar, isso é um alívio para a gente. Isso deveria soar como um alívio para o verdadeiro crente. Porque imagina o povo daquela época, que estavam acostumados a pagar tributos terríveis para Roma. Isso era um alívio para aquela multidão que estava em absoluto desespero, em absoluta angústia coletiva, porque eles não tinham condição de ter nada nessa terra. Quanto mais no porvir. Vocês não iam ter nada aqui, quanto mais no porvir. É como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos: a palavra da boca de vocês não pode ter nenhum tipo de semelhança com a palavra dos fariseus. Eles dizem que o reino dos céus é para quem se esforça, é para quem jejua. Não. Bem-aventurado é quem não tem moeda de troca. O reino dos céus é para quem se esvaziou completamente da sua justiça própria. O reino dos céus é para quem não tem justiça própria. Não é para quem se olha no espelho e diz: se tem alguém digno nessa casa, sou eu. Se tem alguém digno nessa igreja, sou eu. Se tem alguém digno nessa cidade, sou eu. O reino dos céus não é para essa pessoa. Essa bem-aventurança não diz a respeito daquilo que eu tenho de ter, mas diz respeito àquilo que eu não tenho de ter. Não é um item para colocar na lista. É algo para eu me esvaziar. Bem-aventurados os que se esvaziaram. Bem-aventurados os que perderam. Do que você se vale diante de Deus? Qual a sua qualidade, sua capacidade? O que você tem se valido diante de Deus? Será que é o contrário? Você tem diminuído o outro para se fazer maior? Para se achar mais o que você faz, o que você tem? O que você apresenta a seu favor que pode ser melhor do que alguém? Se alguma dessas características te define, fala sobre você, é um sinal de alerta. Porque o bem-aventurado é aquele que não tem nada para trocar com Deus. Isso me lembra de algo que aconteceu comigo quando eu nem era de Deus, vamos dizer assim. A minha família, meus pais já haviam se convertido, a minha avó sempre foi uma mulher de muita oração, uma mulher muito crente. E eu me lembro do dia que ela teve um AVC e ela foi para a UTI. E naquela madrugada, eu me lembro que nem conhecendo a Deus, eu passei aquela madrugada inteira orando. E eu falei assim: Deus, se o Senhor salvar a minha avó, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Se o Senhor salvar a minha avó, eu finalmente vou começar a ir na igreja, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Deus levou minha avó naquele dia. Eu não entreguei minha vida para o Senhor também. Mas eu era um tolo, achando que tinha algo que eu pudesse usar para trocar com Deus. Como as pessoas que prometem: Deus, se o Senhor me der, eu vou parar de tomar refrigerante, vou parar de tomar Coca-Cola, eu vou parar de comer churrasco. Como se Deus olhasse para essas coisas e falasse assim: churrasco, é difícil, hein? Essa aí eu gostei, essa aí, essa eu vou fazer para você, vou quebrar essa porque essa eu gostei. Não, gente, não tem como barganhar. Ser pobre de espírito é viver com aquela impressão forte de que se você tivesse uma vida inteira para viver, e nessa vida inteira você pudesse diariamente jejuar, e nessa vida inteira você pudesse diariamente orar, e você pudesse diariamente ler a Bíblia, estar todos os dias na igreja, ainda assim você ia olhar para dentro do seu próprio coração, e você ia falar: eu não sou capaz de pagar, não conseguiríamos. Ser pobre de espírito é ter a consciência de que todo exercício espiritual que a gente faz não garante nada. Por quê? E por quê? Porque na verdade você tem a consciência de que não é exatamente o valor que se tem que pagar. Porque isso a gente tem ideia, a gente ouve as histórias, a gente canta e conta sobre isso, sobre o preço que foi pago na cruz, sobre o sangue de Cristo. A gente não consegue quantificar isso, é verdade, calcular.
mas você tem a verdadeira consciência de quem você é. Você sabe exatamente quem você é, do nível de depravação do seu interior. Ser pobre de espírito é saber disso, é ter consciência disso. Porque você sabe que todo mundo vai te julgar pelo que você posta nas redes sociais, pela roupa que você veste, pelo cabelo como você penteia e deixa ele impecável, se você fala português correto ou não, ou sei lá, o que você use para apresentar diante de Deus e dos outros, para mascarar um pouco dessa necessidade sua que você tem de ser aceito, de ser citado, de ser notado. Mas quando você olha no espelho e você olha para dentro de si mesmo, você sabe quem você realmente é. E a conclusão natural seria: ainda que eu tivesse uma vida inteira, eu não seria capaz. Na adolescência a gente começa a ter uma ideia de como que é a nossa depravação. É de forma ainda bem latente. A gente vence aquela confusão mental da adolescência, alguns não vencem, entram na fase adulta assim mesmo, acontece. E a gente consegue entender um pouco mais, e a gente não melhora. A gente passa mais uma década, chega quase na minha idade, chegando quase nos 40, e não muda. Você continua percebendo como você é. E talvez os mais velhos aqui possam dizer que os anos vão passar, e sempre que a gente olhar de forma sincera no espelho, a gente vai perceber. E a falsa religiosidade é essa: é aprender a usar ferramentas para mascarar quem você é. Fraco, pobre, cego e nu. É isso que somos. Porque o Evangelho ele vai expor quem eu e você somos, às claras. O Evangelho sempre vai nos expor. A falsa religiosidade é Adão colhendo folhas de figueira para si, para tapar a sua vergonha, para esconder quem ele realmente é. E o Evangelho é Deus falando: Adão, Adão, onde está você? O Evangelho é Deus arrancando a máscara de Adão, mostrando quem ele é, matando um animal inocente e fazendo aquilo que Adão não ia conseguir fazer de forma completa por ele mesmo: cobrir a sua própria vergonha. E aí a gente tem o primeiro belo quadro da redenção, pintado pelo próprio Deus. Uma história triste, é verdade, mas a gente sabe o fim que ela vai ter. Isso vai estabelecer um padrão para nós, para todos nós. Isso vai mostrar que nós sempre vamos tentar não nos encarar como tão pecadores assim. Eu não sou tão ruim assim, não sou tão mal assim. Mas Deus e o seu Evangelho sempre vai nos encontrar no nosso esconderijo. Ele sempre vai nos despir das nossas mentiras, vai tirar os nossos disfarces, as nossas máscaras, e por meio de um inocente chamado Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, Ele vai cobrir os nossos pecados, sem o nosso esforço, sem a nossa tentativa tola de buscar salvação por nós mesmos, de tentar nos consertarmos. Já viu gente assim? Olha, não, espera, eu estou andando uma vida muito louca, deixa eu melhorar um pouquinho, aí eu volto para a igreja. Você deve conhecer um monte de gente que fala isso. Não vai ter como, porque é impossível sem Jesus, é impossível sem o Espírito Santo, porque não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e estão destituídos da glória de Deus. A falsa religião é o homem tentando se consertar, e o Evangelho é redimindo o seu povo, Deus redimindo o seu povo. Bem-aventurados vocês que olharam para essa cena, que olharam para a cruz, que enxergaram Cristo, que viram a sua vitória e entenderam: eu não tinha como pagar. Porque a gente consegue artifícios para barganhar uns com os outros. Eu consigo enganar minha mãe, eu consigo enganar meus irmãos, eu consigo enganar meus filhos, eu consigo enganar vocês se eu quiser. Ferramentas para enganar a sociedade, ferramentas para fazer meu nome na sociedade, para conseguir uma posição, um prestígio, para eu conseguir elogios. Eu sei como fazer, mas eu estou perdido diante de Deus. Como Isaías, que se depara diante de Deus. Quem era Isaías? Era o bêbado da esquina? Era a prostituta? Era o drogado? Era a referência. Era o profeta. E quando esse homem se depara diante de Deus, ele fala: ai de mim, eu estou perdido. Logo eu pergunto para você: o que importa eu enganar minha mãe?
O que me importa eu conseguir enganar os outros? Eu consegui enganar meu chefe? Eu consegui fazer uma aparência de bom moço? Eu consegui status? Eu consegui um baita de um cargo na minha empresa? Eu consegui vencer na minha vida? Se eu estou perdido diante de Deus? O que adianta? Bem-aventurados são vocês. Porque é isso, é nessa sensação de luto, de perda, porque esse é o ponto final, o luto, o esvaziamento completo, a morte da esperança que nós temos em nós mesmos. Nós encontramos paz, nós encontramos satisfação, alegria, preenchimento, plenitude. Você só encontra isso quando você é pobre de espírito. E deixa eu dar uma notícia, não é algo que você vai conseguir simular, não é algo que você vai conseguir esconder. O reino dos céus é uma condição para quem é pobre de espírito. Não dá para você simular. Você não pode simular esse tipo de humildade. Você não pode simular esse tipo de pobreza. Você não pode fingir para os outros que você já chegou nesse ponto aqui. Nesse estágio você não consegue. E se você tem tentado fazer isso, em nome de Jesus, pare agora. Pare de tentar. Pare agora mesmo de fingir. Se você ainda confia na sua própria justiça, pare. Se você ainda confia nas suas capacidades, na sua imagem valiosa, se você ainda se ofende quando não lhe dão o valor devido, se você ainda se entristece quando o seu nome não é citado, se você ainda se entristece quando as pessoas não dão o devido valor para você, pare e entenda quem você é diante de Deus. A minha esperança enquanto pregador é que Deus faça aquilo que nenhum pregador pode fazer, que o pastor não pode fazer, que a liderança da igreja não pode fazer, e que só Deus faz. Que enquanto você aí reflete sobre o teu coração, você se depare com a mesma pergunta que Deus fez para Adão no jardim: onde está você? Onde está você? Ser pobre de espírito é ser como Isaías, a gente citou. Ser pobre de espírito é ter a mesma reação de Pedro: Senhor, afasta-te de mim, retira-te de mim, eu sou pecador, eu não mereço. É alguém sem justiça própria, é alguém que não sente orgulho por estar ali em cima tocando, por estar aqui com o microfone pregando, ensinando, falando, por ter um bom cargo, por vir todos os dias à igreja, por orar todos os dias. Não é alguém assim. Esse não é humilde de espírito. Aquela síndrome de Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Se tem alguém que merece, sou eu. Eu vou falar, tá cheio de gente assim. Cheio de gente buscando a aprovação dos homens, o reconhecimento dos homens, a glória dos homens. Todo mundo, um monte de gente. Dentro da igreja, inclusive. Eu sou muito bom. Nasci e cresci na igreja. 4ª, 5ª geração de crentes. Já ouviu isso, pastor? Eu que fundei essa igreja. O quê? Eu que fundei essa igreja. A única coisa que eu vi na minha vida foi pregação, escola dominical, acampamento, passo de dente na cara, pregação. Mas a atitude certa é a atitude de Pedro. Senhor, desculpa, né? Você errou, você escolheu a pessoa errada. Não era para ser eu, não. O Senhor escolheu errado. Reino dos céus é para quem não tem moeda de troca, para quem não tem o nome limpo na praça. É a reação de Paulo em Romanos: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não é sobre eu viver um dia da semana, que eu venho aqui, que eu me deparo com a palavra, eu sou confrontado por ela, até dá aquele incomodozinho, mexe, eu choro, sei lá. Mas depois eu vivo meses de orgulho espiritual, dizendo sobre as coisas que eu fiz, sobre como as pessoas gostam de mim, sobre tudo que eu já fiz na igreja. Não é uma condição, é uma forma, é um estilo de vida, é uma forma de viver, que vai te acompanhar até a eternidade. Porque naquele dia, aquela mesma pessoa que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa mesma pessoa vai dizer: graças a Deus por Cristo Jesus. Porque ser pobre de espírito é ser como Cristo.
Ele é o maior exemplo de pobreza espiritual que a gente poderia ter. Por isso ele fica para o final. Ele podendo ser tudo. Ele podia ter escolhido nascer em um palácio, não podia? Ter escolhido nascer no reino mais rico, mais poderoso de todos, não podia? Onde ele escolheu nascer? Ou você acha que ele não escolheu nascer ali? Tudo começa quando ele se esvazia para se tornar um de nós. Ele poderia vir como um rei, como um grande imperador, como um conquistador, como um grande sábio que iria conquistar, dominar tudo o que ele quisesse, as nações com o seu poder. Mas ele escolheu vir como um servo. O próprio Deus escolheu ser servo. E ter gente que, dentro da igreja, que às vezes não se acha digno de fazer determinadas coisas, assumir determinados cargos, né? Mas ele não era qualquer tipo de servo. A Bíblia vai dizer que ele era um servo obediente, completo na sua obediência. Mas ele não foi só um servo obediente, porque tem vários tipos de servo. E enquanto o servo ele caminha um pouco mais, ele se esvazia um pouco mais, ele ultrapassa mais limites. Ele para de se preocupar com a sua integridade física, ele para de se preocupar com a sua integridade moral. E ele vai ser obediente até a morte. E o texto caminha um pouco mais, continua um pouco mais, e ele se humilha mais. E a palavra vai dizer que não foi qualquer morte, mas foi uma morte terrível. A morte dos miseráveis, a morte dos malfeitores. Uma morte maldita, a morte de cruz. Ser pobre de espírito é seguir os passos de Cristo. Ser pobre de espírito é verdadeiramente hoje você olhar para o seu coração e abandonar todas as suas capacidades. É você sair daqui 100% vazio de si mesmo. Totalmente vazio de si mesmo. E talvez se hoje você chegou aqui decepcionado e triste com você mesmo, eu quero manter a tua tristeza aí. Hoje, pelo menos por hoje. Mantenha ela aí. Segura. Ela vai ajudar a você ter humildade. Se você tem andado decepcionado consigo mesmo, caminhe mais alguns passos adiante. Encare a verdade de quem você é. Vá um pouco mais além nessa crise sua, a ponto de se imaginar eternamente. Eternamente. Eu não estou falando de você levar essa tristeza para até daqui a pouco, quando você vai comer e vai esquecer de tudo. Eu não estou falando para você levar essa tristeza até domingo, quando você vai voltar aqui para o culto. Ou dos seus planos, do seu futuro. Leva essa tristeza para a eternidade e pergunte: onde eu estarei quando o último dia chegar? Onde eu vou estar quando o último dia chegar? Então aguenta mais um pouquinho aí essa crise. A gente vai continuar falando ela na semana que vem. Que Deus te abençoe e que Ele ajude a mim e a você a sairmos vazios daqui nessa noite, em nome de Jesus.